O que era o espinho na carne do apóstolo Paulo? Em 2 Coríntios 12:7, nós nos deparamos com um dos textos mais enigmáticos da Bíblia. Nele, o apóstolo Paulo diz o seguinte: "E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse." Ora, o termo grego que Paulo usa aqui para espinho é o termo skolops, que originalmente se referia a qualquer coisa pontiaguda, tal como uma estaca pontuda, por exemplo, que causava sérios transtornos a uma pessoa. Além disso, esse termo também poderia se referir a um espinho ou a uma lasca de madeira, entre outras coisas. Bem, mas afinal de contas, o que era esse espinho na carne de Paulo? Muitas teorias foram apresentadas a fim de dar uma resposta a essa questão. E, em geral, essas teorias podem ser agrupadas em torno de 3 tipos principais de problemas que Paulo estaria experimentando, a saber, problemas físicos, problemas emocionais ou problemas espirituais. Aqueles que identificam o espinho na carne de Paulo com algum tipo de problema físico sugerem que Paulo pudesse ter epilepsia, fundamentados em 2 Coríntios 5:13, por exemplo, ou alguma espécie de problema na visão, com base em Gálatas 4:15 e Gálatas 6:11. Por outro lado, aqueles que identificam o espinho na carne de Paulo com algum tipo de problema emocional sugerem que Paulo estaria sofrendo emocionalmente por 2 possíveis razões. Primeira razão, Paulo estaria sofrendo emocionalmente porque ele não havia conseguido obter êxito na conversão de judeus como esperava. E é por essa razão que ele lamenta a incredulidade de Israel, por exemplo, no famoso capítulo 9 de Romanos. A segunda razão seria a seguinte: Paulo estaria sofrendo emocionalmente porque, ao se converter e, portanto, ao descobrir que Jesus era de fato o Messias, ele então lamenta os anos em que perseguiu a igreja do Senhor. Por isso que ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, que era o menor dos apóstolos e que ele não era digno de ser chamado apóstolo, porque havia perseguido a igreja de Deus. Aliás, isso explicaria por que Paulo é retratado como um missionário incansável no Novo Testamento. É como se ele quisesse recuperar o tempo perdido durante a época em que ele perseguia a igreja de Cristo. Por fim, aqueles que identificam o espinho na carne de Paulo com algum tipo de problema espiritual sugerem, entre outras coisas, que Paulo estivesse sofrendo diversas investidas demoníacas, pois o próprio Paulo chama esse espinho na carne em grego de angelos sataná, isto é, anjo de Satanás, que seria uma possível referência a um anjo caído, ou seja, um demônio, e de acordo com 2 Coríntios 12, versículos 7 e 8, tal demônio foi enviado para causar algum tipo de sofrimento em Paulo, a fim de que ele não se tornasse soberbo devido às importantes revelações que o Senhor lhe dera. Enfim, seja como for, a Bíblia não especifica a natureza do espinho na carne do apóstolo Paulo, mas, independentemente de qual fosse esse problema, a resposta do Senhor para o sofrimento de Paulo foi a seguinte: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza."